A cena muda e vemos as paredes de uma caverna. Penélope então abre os olhos incomodada e vê uma fogueira. Ela logo vai se levantando só com as roupas de baixo e pergunta onde está. Rapidamente a mulher percebe seu estado e como um raio se cobre com a capa de Calisto enquanto pensa: por que só estou com as roupas de baixo? Ela então fala: o que está acontecendo? Calisto então surge do nada sem camisa e segurando umas lenhas. Vendo o homem todo sexy, a protagonista grita nervosa e comicamente pergunta por que Calisto está andando pelado. O príncipe, empilhando a lenha, apenas diz: eu deveria vestir roupas molhadas. Não é algo que eu gostaria de fazer. Ele então sorri de maneira provocante e fala: além disso, eu não sou o único pelado aqui. Penélope, meio envergonhada e fingindo fechar os olhos para não olhar o homem, pergunta: então, você tirou minhas roupas? Calisto responde que graças a isso ele já viu tudo o que tinha para ver. A mulher então fala: poderia parar de falar coisas tão obscenas? Sentando todo sexy, o príncipe diz: não é muito cruel? Como você poderia dizer isso para alguém que salvou você depois de carregá-la nas costas? Ignorando as palavras do homem, a protagonista questiona o porquê dele tocar no corpo de uma senhorita sem sua permissão. Calisto então pergunta se deveria tê-la deixado morrer resfriada e a mulher responde que sim. Exasperado, ele pergunta como e ela logo fala: você deveria ter me deixado com roupa como um cavaleiro faria, ou ter me acordado. O príncipe então fala: ah, não tinha nada para ver. Penélope fica um tempo congelada comicamente depois de ouvir as palavras do homem, até que irritada ela grita: como é? Como não tinha nada para ver? Sorrindo, Calisto fala: então tem muito para ver. Na verdade, a caverna está tão escura que não pude ver apropriadamente. Comicamente, a mulher fala que o homem é tão desprezível. O príncipe rebate dizendo que não acha que isso deva vir de alguém que fica espiando por entre as mãos fechadas. Ele então questiona por que a mulher não o olha sem as mãos na cara. Penélope se defende dizendo que só está olhando no caso dele tentar fazer algo estúpido com ela quando a mesma cobrir os olhos. A mulher então pensa enganando a si mesma dizendo que sua intenção é pura. A prota então olha para a favorabilidade de Calisto em 25 e lembra da missão que ela concluiu. Ela então pergunta ao homem o que aconteceu quando eles caíram do penhasco. O príncipe responde: havia uma cachoeira debaixo do penhasco. Nós conseguimos sobreviver porque caímos no rio. Quando eu estava carregando você, descobri essa caverna nas proximidades. A prota então olha para a entrada da caverna e pensa: a chuva parece que parou antes de percebermos, mas fora da entrada da caverna estava escuro e não dava para ver nada. Preocupada, a mulher reflete, se perguntando internamente: nós estamos em uma área perigosa. E se tiver uma besta ou uma cobra? Usei todas as minhas esferas para eliminar os assassinos. Calisto, percebendo os sentimentos da mulher, fala: enquanto você dormia, explorei o local e estava estranhamente vazio. A prota então pergunta se ele sabe onde eles estão e o príncipe responde: não, nós sempre mantemos a competição de caça na parte norte da floresta, mas eu não conheço esse local. A protagonista então reflete que agora tudo deve estar um caos, já que o príncipe herdeiro e a Penélope Eckhart desapareceram ao mesmo tempo. A floresta deve estar cheia de guardas à nossa procura. Notando as costas machucadas de Calisto, a mulher pergunta se o corpo dele está bem. Sorrindo, o homem fala: está perguntando isso agora? Você poderia ter perguntado antes. Seu cuidado traz lágrimas aos meus olhos. Com as palavras do homem, Penélope pensa: em primeiro lugar, meu objetivo é não morrer. Quase fui assassinada por causa dele, mas não posso negar o fato de que ele se machucou por minha causa. Se aproximando, a protagonista diz: você está machucado. Deixe-me ver. O príncipe apenas diz que está bem, alegando que parece ruim, mas não é uma ferida profunda. Só sangue. A prota logo fala que gostaria que pudessem voltar para tratar essas feridas e Calisto pergunta se ela está preocupada com ele então. Com isso, Penélope fala: claro, não morra na minha frente. Essas palavras atingem Calisto, que encara a mulher de maneira expressiva. Voltando à prota, ela pensa: se quiser morrer, vá para longe e morra, só não na minha frente.
Saindo dos pensamentos, a mulher nota a expressão do príncipe. Ele parece meio comovido e surpreso. A mulher então pensa: droga, o que falei soou estranho. E foi isso mesmo. Calisto pensa que ela está preocupada com ele, mas na verdade ela só está preocupada consigo mesma. Virando o rosto envergonhada, Penélope fala: sei que está tarde, mas obrigada por me salvar. Ela então reflete em pensamentos que de qualquer modo a mesma admite isso. Independente da maldita missão, Calisto se machucou por sua causa. Além disso, ele não me descartou depois de cairmos do penhasco e me trouxe aqui. Olhando meio corada, Penélope pensa: será que isso significa que estou fora da zona de perigo sempre que o vejo agora? Quando estamos juntos, minhas memórias são nítidas. A mulher então vê a favorabilidade do homem em 27 e nesse momento ele sorri para ela e fala: se você está tão agradecida, deveria se apaixonar por mim de novo. Irritada, a protagonista diz: Vossa Alteza diz coisas sem sentido novamente. O príncipe então pergunta se esse não é o momento ideal para ela gostar dele, e a mulher responde dizendo que já disse que aquilo sobre gostar dele não era verdade. Ela então pergunta por que ele está tão obcecado por seus motivos a ponto de até mandar uma carta sobre isso. Calisto olha de lado emburrado e depois, abaixando o rosto pensativo, fala: só estava me perguntando porque naquele dia a princesa veio até mim e se confessou do nada. Estava curioso sobre isso. Penélope então pensa que não pode dizer que tentou morrer uma vez para ver se tinha um botão de recomeçar, e o príncipe fala: estou há semanas esperando para ouvir sobre isso, e de repente você mudou de ideia no meio e disse que me odiava. Você também não se sentiria angustiada? Penélope olha de lado emburrada e pensa em como não queria ficar pensando naquele dia terrível. Ela então fala: eu não quis dizer que te odeio. Calisto logo pergunta se isso quer dizer que ela gosta dele, e a protagonista prontamente diz que não é isso. E fala: por que você não perguntou o porquê dos meus sentimentos mudarem em primeiro lugar? O príncipe então fala que esse é um tópico perfeito para conversar em uma sala de tortura com a prisão por ter difamado a família imperial. Com essas palavras, a prota pensa: esse psicopata. Olhando para baixo, ela se pergunta como as coisas ficaram assim. Calisto olha inabalável e sério para a mulher e pergunta: por que você me odeia? Penélope confusa fala: como? E o príncipe pergunta: por que você de repente mudou de ideia? Você disse que era um insulto à família real. Vou deixar você se safar dessa vez, então me diga. A prota olha surpresa e pensa: tem certeza que não sabe? Lembrando da espada em seu pescoço, ela continua a pensar: qual é a razão de você ser tão lunático? Você me disse para dizer minhas últimas palavras com uma espada na minha garganta. Penélope então abre a boca e fala: Vossa Alteza, você tentou me matar. Verdadeiramente confuso, Calisto pergunta quando ele fez isso, e comicamente exasperada a protagonista pensa: quando? Quando você fez isso?